Sejam muito bem-vindos. Eu sou Fábio Silva e eu quero conversar com você a respeito da sua trajetória do CLT para o seu negócio próprio. Nessa série de vídeos que começa agora, que eu vou chamar de Rumo ao Seu Negócio, eu quero conversar com você sobre aspectos importantes para você que tem vontade de trilhar uma trajetória nova, pensando no seu negócio próprio, mergulhando de verdade no empreendedorismo. Existem vários aspectos que são importantes. Eu não quero entrar em detalhes como exatamente como estruturar uma DRE ou quais são os passos da gestão de pessoas, mas aquilo que como mais profundo você precisa pensar, decidir para que você se torne um empreendedor ou para que você tire para fora aquilo que existe de empreendedor dentro de você. Nesse primeiro vídeo, eu quero ter uma geral, mas eu quero só te pedir uma coisa. Me segue aqui no canal, curte, compartilha, para que o algoritmo possa levar esse conteúdo para outras pessoas. Né? Nos próximos vídeos, eu não quero antecipar muita coisa, mas eu quero entrar em pontos específicos dessa jornada. Hoje, eu quero falar com você mais sobre qual é o motivo. Por qual motivo alguém sairia da segurança do trabalho CLT para a aventura ou para aquilo que as pessoas podem achar arriscado de um trabalho no empreendedorismo? Por que que alguém deixaria de receber o salário todo quinto dia útil, ou todo dia 20, ou todo dia 10, para você não ter aquela certeza absoluta se você vai ter o salário no mês que vem? Muitas pessoas têm feito essa trajetória e eu mesmo fiz essa trajetória. Existem dores que podem ser evitadas, mas existem caminhos que podem ser melhor trilhados. E é isso que eu quero compartilhar com você. Da minha história, da história de outros empreendedores, daquilo que escritores, daquilo que autores falam a respeito. Então vem comigo nessa jornada para nós conhecermos o melhor caminho para você que tem essa vontade. Primeiro, o maior motivo que eu penso, qual é o propósito? E para falar qual é o propósito, precisamos pensar o que é propósito, na verdade. Propósito não é só uma vontade, propósito não é só um desígnio, não é alguém que desenhou algo para você, mas o que você deseja de verdade. Né? Se você tem um desejo de verdade de bater o seu ponto todos os dias, naquele horário, sair e ter a sua vida de uma certa forma regular, talvez o caminho seja você permanecer no CLT. Mas se você deseja algo mais, se você quer estabelecer qual é a sua rotina, não rotina de trabalho, porque a questão não é trabalhar menos, mas se você quer imprimir aquilo que você tem dentro do seu coração, aquilo que você tem como, entende como propósito de vida, o negócio próprio é o melhor caminho. Né? Existem vários fatores, por exemplo, o fator renda. Né? Se você tem um trabalho próprio, imagine, vou dar um exemplo qualquer. Digamos que você ganhe 3, que você ganhe 5, ou que você ganhe 10 mil reais. A sua expectativa é que você mantenha essa renda. No seu negócio próprio, talvez você precise começar com um passo atrás, mas a chance de você escalar, de que sua renda seja exponencial, é muito mais real. Né? Você depende muito mais de você, do desempenho do seu negócio, do que da empresa para a qual você presta serviço. Talvez, assim como aconteceu comigo, possa chegar um momento em que você se canse de vender a sua hora. Né? Você vende a hora enquanto você é CLT. Já quando você é empreendedor, você ganha a respeito da hora que você trabalha, ou você compra a hora de outras pessoas, ou você escala o seu negócio. Então, existem vantagens a respeito. Eu quero voltar ainda na questão do propósito. Imagine que você trabalha numa grande empresa, por exemplo, numa grande indústria, numa empresa de serviço, num banco ou no comércio. Você precisa se adequar à cultura daquela empresa. É claro que você pode contribuir e deve contribuir, mas existe uma cultura que você deve seguir. Essa cultura da empresa que você trabalha agora, ou que você pensa em trabalhar, ela é exatamente o propósito que você quer? Às vezes não. E por muitos momentos você pode decidir eh, contribuir com a empresa, mas você não vai chegar lá a executar o seu propósito de vida na empresa que não é sua. Já se o seu negócio é pequeno no início, quem sabe maior no futuro, você pode imprimir qual é o seu propósito. Por exemplo, eu quero contribuir na vida das pessoas, eu quero produzir um produto ou desenvolver um produto que faça bem para os outros. Se eu sou um empreendedor, eu consigo definir, delinear e desenhar isso de uma maneira melhor. Quando você é um empreendedor, quando você é o dono do negócio, quando você dita qual vai ser, por exemplo, a cultura, ou contribui mais para a cultura, porque o seu time também contribui, né? Você consegue desenvolver isso melhor.
E é muito satisfatório você perceber que aquilo que você está estabelecendo como cultura do seu negócio, como propósito do seu negócio, está avançando, alcançando o seu time, alcançando seus clientes, alcançando os públicos que estão envolvidos no seu negócio. Então, existem muitos fatores, né? Hoje, eu já falei para você, eu quero manter mais nessa questão do qual motivo, qual propósito, quais os porquês. Se você tem esses porquês na sua mente, eu convido você a refletir junto comigo ao longo desse vídeo, ao longo dos próximos vídeos, se você tem essa vontade, se esse é o momento, quais são os soft skills, né? Quais são os conhecimentos que você precisa desenvolver nesse momento, qual vai ser o momento da transição, de fato, qual a velocidade dessa transição, se você vai começar o seu negócio paralelamente ao seu trabalho, né? E qual é o momento de você queimar as pontes? Qual é o momento de você deixar o trabalho para trás com o máximo de segurança possível, né? Eu, como eu já falei, vou te falar melhor no futuro a respeito disso, mas eu já fiz essa trajetória e eu reflito hoje. Eu não me arrependo do que eu fiz, mas eu teria ajustado alguns detalhes. E eu quero te ajudar a que você erre menos, né? Não errar no básico é um dos segredos do sucesso, né? E eu quero te ajudar a que você faça isso de uma maneira mais segura, mais satisfatória, com mais chance do seu negócio dar certo. Legal. Então, no momento de você decidir mergulhar na questão do empreendedorismo, algo a ser pensado é: o que é ser um empreendedor? Né? Existe diferença entre um empreendedor e um empresário? Sim, existe. O empresário é o dono de uma empresa. Então, se você abrir um MEI ou entrar numa sociedade limitada, criar um CNPJ, criar um contrato social, você passa a ser um empresário, não necessariamente um empreendedor. Eu posso ser sócio de uma empresa e não agir ativamente naquela empresa. Eu sou um empresário e está tudo bem com isso. A questão que eu quero tratar com você é mais que isso, é ser um empreendedor. E aí isso não tem a ver com o momento de cadastrar o CNPJ na junta comercial. Isso acontece antes e pode acontecer depois também. Por exemplo, você deseja montar uma loja, você deseja montar uma loja virtual, né? Você deseja abrir uma escola, você deseja abrir uma indústria, qualquer que seja o ramo de negócio. Você vai começar, o empreendedorismo começa antes, entende? Ele primeiro começa na sua mente. Eu gosto muito de uma expressão que fala sobre mentalidade empreendedora. Você vai me ouvir falar a respeito disso daqui para o futuro, né? Então você começa com uma mente, fala, poxa, eu quero construir um produto X, eu quero desenvolver uma solução de software Y, eu quero ajudar as pessoas a romperem na área da saúde ou na moda, ou seja lá qual for o negócio que você tem vontade. Quando você começa a pensar, colocar no papel, né, a desempenhar, a desenvolver novas ideias, você está começando a empreender. E aí, daqui a pouco, você precisa começar a se conectar com outras pessoas, fazer um curso, buscar um conteúdo, ler um livro. Isso faz parte do empreendedorismo. E aí você vai mergulhando mais a fundo. Algo que eu recomendo é: não mergulhe em um assunto sem ter minimamente pesquisado a respeito antes. Talvez seja algo que você já desempenha na empresa que você trabalha, e aí você agora vai fazer do seu jeito, ou seja algo que você tem vontade, mas aí você precisa de um pouco mais de busca de conhecimento. E aí o que o empreendedor faz? Ele vai buscar conhecimento, ele vai buscar parcerias, ele vai buscar se inserir em ecossistemas que o ajudem. É importante estar cercado de pessoas, de recursos, de ideias que vão te ajudar no seu negócio. Você precisa de mentores, você precisa de pessoas que te aconselhem, né? Nem todo conselho vai ser bom para você. Já fica aqui uma dica importante. Muitas pessoas vão chegar para você e vão agir como se fossem um especialista do seu negócio, né? Eu vou falar sobre o meu negócio hoje, o negócio que eu tenho hoje, além aqui do ensino com você. Eu tenho uma padaria. Você não tem noção do quanto as pessoas se apresentam como o melhor especialista de padaria da história. E eu pergunto para a pessoa, e a pessoa fala: poxa, eu nunca trabalhei com isso. Então, pessoas vão dar certezas absolutas que não existem. Então, cuidado. Se cerque de conselhos, mas escolha quais são aqueles que fazem sentido para você. Conheça alguém que vai te ajudar com a contabilidade, com as finanças, com a produção, com a gestão das pessoas e vá escolhendo quais são as suas fontes, fazendo uma curadoria de quais conteúdos você vai consumir, de pessoas que você vai sentar e tomar um café, de outras pessoas que você vai ouvir. A gente vai conversar bastante ainda sobre curadoria, né? Quais podcasts eu vou ouvir? Quais livros eu vou ler? Quais audiobooks eu vou escolher? Né? Quais cursos eu vou frequentar? Quais mesas eu vou sentar?
quais rodas de negócios eu vou sentar para ter conhecimento. Então, se cerque de informação, é muito importante. E aí, continuando essa jornada do empreendedor, eu começo com a ideia, eu vou juntando as informações, vai chegar um momento que de repente eu vou fazer um produto, né? Começar com um produto, eu quero fazer uma linha, começa com um. Eu vou fazer uma série de serviços, começa com um. De repente você vai começar a estabelecer o motor 2, entende? Existe uma teoria do Sandro Magaldi e do José Salib Neto. Eles têm um podcast espetacular que eu recomendo com bastante força, né? O Gestão do Amanhã. Eles falam sobre o motor 2. Significa isso. Você tem o motor 1, que hoje pode ser o seu trabalho lá no CLT, mantém, né? E você começa a estabelecer o motor 2. Quando você perceber que o motor 2 é suficiente para te sustentar em voo, aí você pode substituir esse e passa a ser o motor 1. E aí você, ou assim, qual que é o modo mais seguro, eu penso? Você manter os dois motores enquanto você não tiver segurança de que esse motor 2 é suficiente. E aí sim, pode chegar um momento de falar assim, agora talvez eu vou pedir a conta, eu vou sair do emprego, eu vou deixar para trás, né, queimar as pontes, queimar o barco e mergulhar mais a fundo no meu negócio. E de verdade, se esse é o propósito da sua vida, faça o planejamento dessa transição. Vai chegar o momento e assim, para alguns mais cedo, para outros mais tarde, mas vai chegar um momento que a transição precisa acontecer de fato, para que você possa mergulhar no seu negócio. Afinal de contas, esse é o seu propósito. A não ser que você queira ter duas rendas, duas atividades, e está tudo bem com isso. Mas eu estou imaginando que talvez o seu propósito seja transicionar de carreira. Então, vá pensando qual é o momento certo, quando você já tem as informações, os parceiros, o ecossistema, né, a segurança para você e a renda também. A gente vai falar sobre renda, sobre finanças, para que você possa viver do seu negócio, escalar, inclusive ganhar mais a respeito disso. Muito bem. E pensando em benefícios, quais são os benefícios de você fazer essa migração, essa jornada do CLT para o mundo do empreendedorismo? Algumas pessoas pensam da forma errada e depois, quando mergulham, acabam percebendo que o mundo não é tão azul ou cor-de-rosa como você queira, né? Existem sabores maravilhosos, mas existem dores. Um dia, há um tempo atrás, eu fui ao supermercado num domingo e aí eu comentei com a moça do caixa que eu tinha o meu negócio próprio. E ela falou que gostaria de montar o seu negócio próprio. Eu também conversei um momento ali com ela. Só que aí ela falou para mim, assim, eu gostaria de montar meu negócio próprio porque eu estou cansada de trabalhar de domingo. Eu falei, qual negócio você gostaria? E ela falou a respeito de um comércio. Eu falei, pô, talvez motivação errada. Um comerciante, especialmente no começo, talvez vá trabalhar de domingo a domingo. Então, algo para você pensar. Talvez hoje a sua rotina seja segunda a sexta, ou segunda a sábado, ou trabalha 6, ou trabalha 8 horas, o que é o mais comum, né? O empreendedor, por muitas vezes, vai trabalhar muitas horas a mais. Agora, o que é um bom plano? Começar, começar a jornada sabendo, eu vou trabalhar muitas horas a mais no começo, porque eu tenho uma crença muito forte, eu percebo isso, ainda mais agora, vivendo nesse mundo dos negócios, que eu preciso ser cada vez menos necessário de forma física no meu negócio. Imagine o dono do McDonald's, ou do Boticário, ou de qualquer grande rede que você vá pensar. É necessário que ele esteja em cada ponto de venda? Se for necessário, a rede não cresce, né? Tem algumas escolhas que nós precisamos fazer, e uma delas é, ou eu controlo tudo pessoalmente, ou eu cresço. As duas coisas não é possível. Aquele velho ditado que fala que é o olho do dono que engorda o porco, cada vez mais não é verdade. Se você for necessário o tempo todo no seu negócio, você nunca vai poder crescer. Agora, entenda, o início é muito importante. No início, se você trabalha hoje 8 horas, talvez você vai trabalhar 12, 14 por um tempo. Precisa acontecer um planejamento, e o planejamento é sempre flexível, sempre tem que ser dinâmico, para que diminua a necessidade do seu tempo físico, inclusive para que você possa aumentar a sua quantidade de negócio. Falando sobre mim, eu estou num momento em que eu estou ainda trabalhando muitas horas, só que como você vê agora, né, eu já falei para você que eu tenho um comércio e agora eu estou começando a trabalhar também com a transmissão, né, com levar o conhecimento daquilo que eu tenho para outras pessoas, o empreendedorismo no ramo da educação. Então hoje eu já consigo pensar num segundo negócio.
E isso vai acontecer de forma gradativa. O que vai acontecer no futuro? 2, 3, 4 negócios? Um tempo atrás eu ouvi uma palestra e o palestrante falava que ele tinha um negócio em que ele gastava 14 horas do seu dia, naquele momento ele tinha 22 negócios. E aí ele participava de forma presencial muito menos frequente em cada um dos negócios, os negócios estavam indo muito bem. Né? Os grandes empresários, os grandes empreendedores, eles precisam ter uma mentalidade de agir estrategicamente no negócio. Se formos pensar o que é estrategicamente, né? Existe uma pirâmide, as decisões e ações estratégicas, táticas e operacionais. Talvez no seu negócio, no início, você vai agir nas três esferas, nas três partes da pirâmide: estratégico, com certeza, no tático e muitas vezes no operacional. Imagina que talvez você vai ter que, no começo, limpar o balcão, lavar o banheiro, fazer o vídeo, escrever, editar, seja lá o que for o teu negócio. Mas conforme o teu negócio vai escalando e melhorando, quanto mais no topo da pirâmide, no sentido de agir estrategicamente, melhor para você e para o seu negócio. Então, um dos benefícios do negócio, sim, pode ser o tempo, mas no momento dois. Né? Você precisa ter planejamento para isso. Claro que um negócio diferencia do outro. Né? Os negócios não são todos iguais. Se você for falar sobre comércio, porta para rua, é um formato. Se você for falar sobre marketing digital, é outro. A indústria, né? O agro é um outro negócio completamente diferente. E eu quero falar com você a respeito de todos esses negócios. A questão aqui é mergulhar no empreendedorismo. Quanto você deseja isso? Né? Quais são as suas motivações para isso? Então, se a sua motivação é trabalhar muito menos, reveja. Né? Se a sua motivação é trabalhar bastante agora investindo e daqui a pouco eu poder ter uma qualidade de vida no sentido de mais tempo para mim, para minha família, também pode ser um bom negócio para você, ok? Algumas questões importantes. Talvez você esteja pensando, ok, é tudo muito legal, é tudo muito lindo, muito bacana, mas eu não tenho dinheiro para começar um novo negócio. Ou eu não tenho tempo. Ou eu não tenho nem tempo nem dinheiro. Né? E é uma realidade. Somos brasileiros, vivemos numa economia que sofre um pouco, né? Vivemos, às vezes, numa. Eu não sei em qual cidade você vive. Eu morei boa parte da minha vida na cidade de São Paulo, em que eu gastava muito tempo no meu trajeto. Talvez essa seja a sua realidade. E ter menos tempo, eu não vou dizer que é mentira. Pode ser verdade, né? Mas quanto tempo eu preciso? Ou quanto negócio eu preciso? Quanto dinheiro eu preciso para o meu negócio? Claro, se você tiver mais tempo e mais dinheiro, a sua trajetória talvez seja um pouco mais rápida. Mas com pouco tempo, ou com pouco dinheiro, ou com pouco dos dois, é possível começar. Hoje, você imagine, seu negócio seja uma loja de roupas. Você abrir uma grande loja com uma grande área de venda, com muitos funcionários, com muito estoque, vai depender de bastante dinheiro para investimento, para sistema, para contratação de pessoas, para estoque. Agora, nesse mesmo negócio, imagine que você comece como o sacoleiro, a sacoleira lá do Brás, sabe? Tá errado. Não. É possível escalar? Com toda certeza. Conheço algumas pessoas que já fizeram isso. Eu posso começar vendendo uma sacola de roupas, daqui a pouco aumentar e aumentar e aumentar, e sim ter uma loja. Né? Imagina que eu quero prestar um serviço. Eu posso começar a prestar. Você seja um fotógrafo, por exemplo. Né? Você pode fazer uma festa no final de semana. Você pode aumentar do sábado para o sábado e domingo, fazer algumas coisas à noite, né? E aumentando gradativamente. Existe uma teoria muito bacana do Jim Collins, que fala primeiro balas de revólver, depois balas de canhão. Não é muito sábio ou muito aconselhável você entrar com os dois pés num negócio que você está começando, mas começar com pequenas inserções, pequenas vendas, pequenas prestações de serviço. Né? Imagina, eu quero uma indústria alimentícia, começa produzindo pão de queijo, começa produzindo pão de batata lá na sua casa. Daqui a pouco eu compro uma máquina e mais uma, daqui a pouco eu posso ter uma indústria. Então começa pequeno, até para você testar o seu público. Né? Eu vou começar um negócio na internet. Começa prestando um serviço, começa fazendo um vídeo, começa prestando uma consultoria. Daqui a pouco você pode ter um grande negócio. E aí você vai percebendo para que lado você vai seguir. Quem é o seu cliente? Qual é o custo do seu produto? Como que eu vou chegar onde eu quero chegar? Entende? Voltando lá na questão da roupa, por exemplo, eu começo a vender roupas e eu começo a perceber que eu tenho um público, público A, ou B, ou C, ou D. Qual é o público que eu melhor atinjo? E aí é algo que você precisa escolher, né? Onde você vai mirar? É interessante que você pode mirar num negócio e acertar no outro.
Você começa a comprar roupa e a vender para o público CD, daqui a pouco você percebe que a sua roupa tem qualidade e você pode melhorar o preço e atingir o público AB, né? E aí você vai mirando, quando você escalar, você já tem uma inteligência melhor do seu negócio e você vai mais na certeza. Então guarda isso, né? Como diria lá o Jim Collins, primeiro balas de revólver, depois balas de canhão. E aí, a gente fala um pouco mais sobre o planejamento, né? Eu lembro que quando na faculdade de administração se falava muito sobre o planejamento, e ainda se fala. Só que se gastava muito tempo em planejamento e às vezes se deixava um pouco de lado a execução, né? E eu planejo, 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 planejo. Quando eu vou executar, o mundo mudou, a economia mudou, o dólar custa mais caro, mais barato, e aí o meu negócio já não é mais o mesmo, né? O planejamento hoje, ele precisa ser mais ágil, ele precisa ser mais adaptável, ele precisa ser mais versátil. Existe até uma teoria bastante bacana de que o testar é o novo planejar. Entenda, o planejamento ainda é importante e eu creio que sempre será. Só que ele precisa ser gradativo. Eu estabeleço as linhas gerais e começo a executar. Na medida que eu vou executando, eu vou calibrando o meu negócio para que o negócio possa ser mais executável, mais próximo da realidade, né? Eu lembro de uma situação, quando eu fiz pós-graduação, eu fiz um MBA em Finanças e Banking. Isso lá no ano de 2008. Em 2008. E o meu trabalho de conclusão de curso, ele falava sobre IPO, sobre abertura de ações na bolsa, né, de inserção de ações na bolsa. Durante o meu curso, a antiga Bovespa, né, que era separada da BMF, passou a ser uma coisa só, né? E aí a- mudou. Inclusive hoje não chama mais Bovespa, chama B3, né? Antes de terminar o trabalho, eu precisei mudar. Então eu tinha um planejamento para a execução de um trabalho, aconteceu uma mudança no mercado, eu precisei mudar o meu planejamento. Então, eu comecei um trabalho e terminei outro. Talvez no seu negócio, assim como acontece também no meu, né, você precisa mudar o foco. No meu negócio, eu já te falei sobre o comércio, né? Vou falar um pouco mais sobre a padaria. Depois segue lá a padaria Jaqueira, a Jaqueira Padaria no Instagram. É uma padaria excepcional. Nós começamos com uma ideia. Nós imaginávamos que seria aquela padaria de bairro onde as pessoas chegam, compram pão, compram presunto, compram queijo, compram leite e vão comer na sua casa. Existe isso. Só que nós percebemos que o maior negócio que nós temos lá não é o cliente que leva o produto para casa, mas é o cliente que senta, toma um café, desfruta do ambiente. Então, nós passamos a investir mais no serviço de mesa do que no serviço de balcão. Mudamos o foco de acordo com a vontade do cliente, de acordo com o que eu percebi, que nós percebemos que o cliente gosta mais. No seu negócio, você então planeja, começa a executar e adequa o seu planejamento, né? Então você pode mudar de público, você pode mudar de produto, você pode virar o seu negócio de ponta cabeça. Qual é o mais importante? Você resguardar o seu propósito, entender quem é o seu cliente, conversar com ele, né? Entender que as ferramentas de marketing elas evoluem, né? Pouco tempo atrás eu ouvi uma frase que me faz pensar bastante. Qual é a avenida mais movimentada do mundo? A avenida mais movimentada do mundo é a internet. Se o seu negócio não tiver no radar as redes sociais, as mídias sociais, a comunicação online, repense. Qualquer negócio, seja ele o mais offline possível, você precisa pensar nele no online também. Ah, mas eu vou produzir aço, ferro, madeira, eu vou fazer algo físico. Você precisa alcançar minimamente o seu cliente através da internet. Então, pense online, né? Nós vivemos num mundo diferente. Ainda sobre o online, há pouco tempo atrás, quando se falava de inteligência artificial, pense no seu negócio usando as ferramentas de inteligência artificial. E aqui eu não estou falando só de chat GPT, mas como eu produzo algo, como eu coloco uma resposta para o meu cliente, quem que responde o meu WhatsApp, quem responde o direct no meu Instagram, né? Eu preciso fazer tudo ou eu posso usar a tecnologia a meu favor? Então, o seu negócio ele precisa ser desenvolvido em etapas, aos poucos e o tempo todo. O seu planejamento ele não acaba nunca, né? Você precisa olhar para o mercado, olhar para o seu cliente, olhar para dentro do seu negócio e entender onde eu vou melhorar. Sempre existe a possibilidade de melhora, sabe? As empresas elas não quebram. Eu ouvi isso esses dias, eu achei interessantíssimo. Muitas vezes as empresas não quebram por tomar decisões erradas, mas por tomar as decisões certas por muito tempo. Imagine o exemplo da Kodak, decisão maravilhosa de produzir câmeras com filme. Há
até que não foi mais a decisão mais sábia. Com a vinda das câmeras digitais, você conhece a história. A Kodak não se atualizou e quebrou. Então, estava errado eu investir em filme? Não, estava certo. Mas chegou um momento que precisava mudar a estratégia do negócio. Você pode começar um negócio de um jeito e chegar no momento você mudar ele completamente. Então, pense sempre no seu planejamento. Lembre-se disso. Testar é o novo planejar. Veja o exemplo da Kodak, por exemplo, um caso muito conhecido, né? Uma empresa brasileira que era líder na questão de câmeras fotográficas e principalmente de filmes. Eu não sei se você conhece o mais da história da Kodak, mas eles ganhavam muito na produção e venda dos filmes. Lembra do filme que você tinha o rolinho lá? Eles vendiam isso. Ao longo do tempo, né, de poucos anos para cá, poucas décadas para cá, a a fotografia por filme foi muito substituída pela fotografia digital, que hoje praticamente 100% da fotografia digital. A Kodak fez isso, ela produziu também a fotografia digital, mas por medo, ou por não acreditar, ou por algum motivo que nós não sabemos o que aconteceu internamente lá, eles não investiram tanto quanto outras empresas. E eles acabaram ficando para trás. Né? Talvez com a vontade de continuar decidindo ganhar dinheiro vendendo filmes, e não investindo numa tecnologia nova, ou investindo tanto assim numa tecnologia nova, eles deixaram de ganhar mercado e hoje já não tem mais relevância ou tanta relevância no mercado da fotografia. Seguindo aqui com as suas decisões a respeito de empreender ou não empreender. Eu posso dizer que existem várias formas de você decidir empreender ou não, mas basicamente existe uma forma errada e uma forma certa. Qual a forma errada? Você hoje pedir a conta do seu emprego, amanhã falar o que eu vou fazer. Se você fizer isso, de repente você está sem renda, de repente você não tem a velocidade que você gostaria. Pode dar certo? Pode, mas com a segurança que você tem. Né? A forma errada, então, é você ficar desempregado. Pior que isso. A forma errada é você ficar pensando, 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 pensando. Daqui a pouco aconteceu uma crise, a sua empresa tem um corte, você está sem emprego, e aí você vai pensar no que fazer. Muitos brasileiros vivem essa realidade. Eu vou dar um exemplo que você vai reconhecer. A pessoa trabalhou por muito tempo numa empresa, a empresa fechou o setor, fechou aquela área ou fechou aquela planta naquela cidade, a pessoa ficou desempregada. Pego o meu fundo de garantia, o que eu faço agora? Agora eu vou abrir uma loja, agora eu vou comprar um carro e eu vou dirigir. O que eu vou fazer? A pessoa, quando não tem um planejamento, a chance de dar errado é muito grande. Então, o jeito errado é esperar você ficar desempregado para então você empreender. Qual é o jeito certo? E eu te aconselho fortemente a fazer isso. Comece a pensar numa transição intencional. Não pode acontecer de você ficar, e agora o que eu faço? O que seria melhor? O que vai ser melhor para você? Planeje a sua transição de carreira, para que você lembra que eu falei agora há pouco? Primeiro balas de revólver, depois balas de canhão. Começa a fazer em paralelo até chegar ao ponto de falar assim, agora é possível. Por mais que você tenha no primeiro momento menos renda ou menos segurança de uma renda constante, mas você já tem um começo. É diferente de fui mandado embora, estou sem emprego, o que eu faço agora? Aí qualquer coisa para você serve. Né? Se você está com fome, qualquer prato vai te satisfazer. Agora, se você está satisfeito, uma frase que eu gosto demais, né? Somente os satisfeitos são seletivos. Se você estiver satisfeito, está tudo certo, a tua casa está abastecida, você consegue pensar melhor e planejar melhor o seu negócio. Então, decida por fazer o jeito certo. Decida por fazer a maneira mais segura. E eu prego isso de uma maneira muito incisiva para você. Faça o que for mais seguro para você. Fala, pô, mas você está falando sobre empreendedorismo. O empreendedor, ele vive muito mais em segurança do que aquele que é CLT. Pensa no outro aspecto. Se você hoje trabalha numa empresa, você vende as suas horas, as suas 40, 44 horas por semana para aquela empresa. Quem é o seu cliente? Seu único cliente é essa empresa. Se o seu cliente fica descontente com você por qualquer motivo, você perdeu a sua única fonte de renda. Então existe aí uma dose de risco bastante grande. Bateu uma crise no seu setor, fechou aquela fábrica, você perdeu o emprego. 100% de renda perdida. Imagine que você é um empreendedor de qualquer setor. Pouco provável que você tenha um cliente só. Existem empresas que prestam serviço para um único cliente, mas
talvez valha a pena pensar no seu modelo de negócio. Eu vendo para 2 clientes, para 5 clientes, para 100 clientes. Quanto mais escalável, quanto mais diversificado, quanto mais pulverizado, eu acredito que seja melhor. Imagine que você tenha 10 clientes e você perca um cliente. É muito provável que você vai poder continuar com o seu negócio. E você vai ter muito menos risco do que na primeira situação em que seu único cliente era o seu empregador. Se você perdeu 10% da sua renda, do seu faturamento, é diferente de você perder 100%. Nesse sentido, entenda, o empreendedorismo ele é muito mais seguro do que ser empregado, ser funcionário, ser CLT. Né? Ou ainda que seja estatutário. Às vezes as pessoas, poxa, mas o, eu tenho segurança até o resto da vida se eu for concursado. É mesmo. Se você se lembrar do Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, em algum momento o Banespa foi privatizado, foi comprado por outro banco, passou a ser uma empresa privada. Então, existem níveis de segurança, existem níveis de instabilidade, de estabilidade. Eu julgo que o empreendedorismo é o mais democrático, pulverizado e, nesse sentido, mais seguro possível. E aí eu falei de 10 clientes. Imagina que você tenha 100 clientes, você perdeu dois, você continua com 98% dos seus clientes. Então, estabelecer uma estratégia em que você dependa menos da quantidade de clientes, porque você vai perder clientes. Nem todo mundo será o seu cliente. Né? Você vai ter o seu nicho, você vai ter os seus melhores clientes, você vai ter o seu 80-20. Você já ouviu falar do Pareto? 20% dos recursos produzem 80% dos resultados. Você vai precisar saber quem são seus maiores clientes. Perder um cliente muito importante pode balançar o seu negócio, mas se eu tenho mais de um cliente muito importante, eu pulverizo e eu equilibro essa dependência. Então pense a respeito disso. O que é mais seguro e o que é mais inseguro? Depender de um só ou depender dos clientes, no caso de você se tornar um empreendedor? Avançando um pouco mais no pensamento de como eu vou ter mais chances de ter sucesso e segurança no meu empreendimento. Você precisa de um método. Todos nós precisamos saber o como fazer. Vou saber o que vai acontecer no futuro? O futuro a Deus pertence. Né? As instabilidades acontecem, as guerras surgem, as crises surgem. Eu não sei o que vai acontecer com o preço do dólar na semana que vem, ou com o próximo governo e assim por diante. As variáveis externas, elas são muitas vezes incontroláveis. Mas aquilo que é interno, isso é controlável. Então, eu preciso estabelecer um método. Nos próximos vídeos, eu quero falar com você a respeito desse método. Você vai encontrar, eh, meu e de outras pessoas, várias pílulas a respeito de como você pode ter melhores resultados no seu trabalho. Mas pensa, o que alguém acompanhar você do início ao fim dessa jornada, né? Fim da jornada é uma coisa meio assim, mas do início ao fim da transição, né? Então, um método de transição é muito importante para você, né? Foi muito importante para mim ter um método, mas se eu tivesse um método mais estabelecido, eu teria errado menos, eu teria sofrido menos, eu teria mais resultados, eu já teria avançado mais. Se você já empreendeu, você sabe do que eu estou falando. Ou se você não empreendeu, você pode imaginar qual é o próximo passo, né? E aqui eu não estou falando de eu falei mais cedo sobre soft skills, né? Eu não estou falando sobre hard skills. Ah, quando eu vou pegar o meu contrato social e vou registrar na junta? A gente vai falar mais tarde, em algum momento, sobre isso. Mas a questão é mais profunda do que essa. Não é saber quais linhas da DRE eu vou estabelecer somente. As ferramentas, elas são importantes, mas as decisões estratégicas são muito mais. Imagina que você não saiba como elaborar uma DRE. O seu contador vai poder fazer isso para você, caso você não seja da contabilidade. Talvez você não saiba o fluxo de produção de um determinado produto. O engenheiro de produção vai te ajudar nesse sentido. Então, existem questões que são técnicas e, de verdade, as técnicas são as mais fáceis, né, de resolver. Agora, as questões estratégicas, essa você precisa de um método. Como eu vou fazer uma pesquisa? Onde eu vou buscar informações? Em quais meios eu vou me inserir? Quais mudanças de pensamento eu preciso? É muito importante que você tenha de novo, eu já falei sobre isso, uma mentalidade empreendedora. O que eu preciso pensar a respeito do meu negócio? Quer ver uma coisa interessante? Se hoje você trabalha numa empresa e você tem o seu salário, você é CLT, está tudo certo. E alguém chega para você e fala, qual a sua renda? Talvez a sua resposta seja, eu recebo X reais por mês. 1.000, 5, 10, tanto faz. Se é muito, se é pouco, é uma questão secundária. Mas você vai responder. Eu vou dar um exemplo só para ficar redondo. Digamos que você receba 10 mil reais por mês. A sua resposta vai ser, o meu salário mensal é de 10 mil reais.
Se você é um empreendedor, a sua resposta tende a ser diferente. O empreendedor não pensa em quanto ele ganha por mês, mas quanto ele fatura e lucra por ano. É muito diferente, né? Faturamento é tudo aquilo que eu recebo. E ter bom faturamento é muito bacana. Só que o número melhor que faturamento é quanto eu lucro. Imagine que eu faturo 1 milhão por ano. Legal? Qual que é o meu lucro? Digamos que o meu lucro seja 120 mil no ano. Faturei 1 milhão, lucrei 120. Se você for fazer uma conta, vai dar mais ou menos uns 10 mil por mês. Só que esse número ele é muito mais significativo, porque existe a questão da sazonalidade. Você vende chocolate quente. Qual que é o seu pico de venda? No inverno. Você vende sorvete. Qual que é o seu pico de venda? No verão. Então, falar de um mês para um empresário é muito raso. Agora, quando eu falo de um ciclo, eu estou começando a falar de algo mais consistente. Se eu ampliar esse ciclo, melhor ainda. Nos últimos 2, 3, 5 anos é um bom parâmetro. Nos últimos 5 anos eu faturei tanto, escalei tanto. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 100 mil, 200 mil, 300 mil, né? Faturei e lucrei. Vamos falar um pouquinho mais sobre números? Como eu disse, eu não quero entrar muito em questões técnicas, mas em questão de pensamento mesmo. Faturamento, né, algo para você planejar, é uma medida de ego, talvez eu diria. Né? Alguém pode chegar para você e falar assim: eu faturo 1 milhão por ano, eu faturo 10 milhões por ano. O dado mais importante que você mais quer saber é quanto dinheiro entra no seu bolso. Então, o faturamento é um número, mas quanto desse faturamento se tornou lucro? Né? Então, pensa no número, faturamento, aquilo que eu ganhei bruto com o meu negócio. Lucro é aquilo que eu tirei e posso colocar no bolso ao final de um mês, de um semestre ou de um ano. Só que ainda existe um outro dado que talvez seja ainda mais importante, que é o tal do equity. Quanto a minha empresa valia no primeiro ano, quanto a minha empresa vale depois. Uma boa forma de se pensar é construir uma empresa para que ela possa ser vendida. Imagina, você construiu uma empresa de tecnologia e aí no momento zero ela vale quanto? Ela não vale nada. No final de um ano, se alguém comprasse essa empresa de você, compraria por 50 mil. Depois de 2 anos, você criou um negócio super inovador. Ela pode ser vendida por 1 milhão ou por milhões de dólares, quem sabe. Eu crescer o valor do meu negócio, talvez seja a sua aposentadoria. Vamos falar sobre isso? CLT. Como é que você vai viver no futuro? Com aquilo que o INSS possa te pagar. E aí uma pergunta: o INSS vai poder te pagar? Não sei. Penso que não. Não sei, né? Eu tenho poucos anos para chegar na idade de aposentadoria e eu já tenho dúvidas. Talvez você seja mais novo ou mais nova do que eu e talvez você tenha mais dúvidas ainda. Então, você construir uma carreira em que lá no final eu vou ter um salário mensal normalmente menor do que aquilo que eu ganhava, é uma forma de pensar. Agora, se você monta uma empresa, tem um bom faturamento, tem um bom lucro para você poder tirar suas retiradas. E lá no final, ou no momento que você quiser da sua carreira, você poder ter um bom patrimônio para vender, para transicionar, para vender uma parte, para abrir o capital. Então, o equity, o quanto vale a sua empresa, essa é uma boa medida de riqueza. Essa é uma boa medida de construção de patrimônio. Né? Se você é um CLT, você precisa juntar dinheiro para construir o patrimônio. Compra um carro, compra uma casa, compra uma empresa, compra o que você quiser. Né? Agora, se eu monto uma empresa e essa empresa aumenta de tamanho, né, uma coisa bacana hoje são as empresas chamadas unicórnio, aquelas que passam a valer mais de bilhão de dólar, né? Como Uber, Airbnb, Nubank, empresas que começaram do nada e se transformaram em empresas que valem muito. O que vale para o dono de uma empresa dessas hoje? O quanto ela fatura? Não. O quanto ela lucra? Também. Mas o quanto ela vale? Né? Amanhã depois ela pode ser vendida. Pensa nas grandes empresas, Facebook, Meta, né? As empresas do Elon Musk. O que importa para ele? Quanto a empresa vale. Então, pensando um pouco mais na frente, se você está no momento de transicionar do CLT para a empresa, você tem um pensamento de como eu sobrevivo. Mas dá para melhorar esse pensamento. Como eu crio um patrimônio e lá na frente eu posso trabalhar menos horas ou investir mais naquilo que eu tenho mais paixão. Então pense, faturamento, lucro, equity. Seguindo aqui no pensamento da sua transição, então, do CLT para o empreendedorismo. Existem formas de pensar. Você pode ter um pensamento de escassez ou de abundância. Seguindo a linha do livro Mindset, que é um clássico, você pode ter uma mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento. O que o pensamento de escassez ou a mentalidade fixa pensa? O que está ruim pode ser pior. Né? Assim,
De repente fala, poxa, né? Mas não é. Para numa fila de supermercado, para numa fila de açougue, pega um ônibus e começa a conversar com as pessoas. A mentalidade de escassez me parece ser a mentalidade dominante. Né? Se está o calor, é provável que alguém chegue para você, esse calor está terrível. Se você mudar de estação e for para o inverno, e você estiver no mesmo lugar, é provável que a mesma pessoa chegue para você e fale assim, esse frio está terrível. Né? Falar a respeito do governo, seja ele o governo A ou B, de direita ou de esquerda, me parece que as reclamações são as mesmas. Né? Eu já conversei com pessoas que eu trabalhei muito tempo em banco, né? E aí eu conversava com as pessoas e sabia do patrimônio das pessoas, e eu via a pessoa reclamando e eu percebia que era uma reclamação por costume, mas que a pessoa estava tudo ok financeiramente. Então existe uma mentalidade de reclamação. Hoje eu vivo no comércio e às vezes eu converso com pessoas, as pessoas olham e falam, tá difícil, né? E aí eu começo a perceber, comparando com outras realidades, às vezes não está tão difícil para aquela pessoa. A mentalidade de escassez faz com que você tenha a tendência ou a vontade de reclamar mesmo quando a coisa está boa. E de verdade, esse tipo de reclamação, ela no mínimo atrai piores resultados. Ah, de uma forma extrasensorial, não. Se a pessoa fala tá ruim, tá ruim, tá ruim, eu não quero fazer negócio com essa pessoa. Né? Se a pessoa fala que tá ruim, tá ruim, tá ruim, quem que vai estabelecer uma parceria com uma pessoa que tem uma mentalidade fixa ou de escassez? Né? Já se a pessoa tem uma mentalidade verdadeira, né? Não uma mentira ou ingenuidade de falar que está tudo bem quando não está. Não, o negócio está legal, né? O mercado ele tá, as ações estão em baixa, então eu vou investir porque elas vão crescer, né? É uma forma de pensar. O mercado agora não está bom, mas a volta às aulas, a passar o carnaval ou as próximas estações me projetam um crescimento. Ah, o governo mudou, estabilizou, eu acredito que a coisa pode melhorar. Então, a mentalidade de crescimento faz com que eu seja não só um otimista ingênuo, isso não leva a nada, mas imaginar que eu posso trabalhar e conseguir melhores resultados, isso faz diferença. Imagina que você é um vendedor e você pode pensar assim, ah, tá todo mundo sem dinheiro, e aí você passa a não ligar para ninguém. Quanto menos você liga, quanto menos você escreve, quanto menos você manda um WhatsApp, menos clientes você aborda, menos leads você tem, menos conversões em venda você vai ter. Agora, se eu sou aquela pessoa indesistível, liga, faz, tenta, tá. Né? Se você já assistiu o filme do Will Smith em Busca da Felicidade, tem ali um exemplo, né? Ele era uma época muito mais offline do que hoje, e ele ligava, e ligava, e ligava, e ligava, e ligava, e teve resultados. Se você tem uma mentalidade de crescimento e não fica só se lamentando, a chance de você ter melhores resultados é muito maior. Eu te diria que é certeza que você vai ter mais resultados se você tiver uma mentalidade de crescimento. Então, escolha qual é a sua mentalidade para que você possa ter melhores resultados. Muito bem, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho certeza que você está com a motivação, com a energia e com a vontade para fazer a migração do seu CLT para o seu negócio próprio. E eu quero que você conte comigo para acontecer essa jornada, para que você possa fazer essa jornada da forma mais segura, mais metodológica e mais satisfatória para você. Eu quero te pedir uma coisa. Se você chegou até aqui, então eu tenho certeza absoluta que você está apaixonado pelo assunto. E eu vou mandar mais conteúdo nas próximas semanas. Eu quero que você fique ligado. E para isso, se inscreva no canal se você ainda não fez. Dê um like, vai me ajudar bastante. Ativa lá o sininho para que você possa receber a notificação sempre que tiver um novo vídeo. E aí, nas próximas oportunidades, nós vamos explorar bastante, entrar em detalhes que vão ser importantes para a sua jornada. E logo você vai ser um empreendedor de sucesso. Um grande abraço. Até logo.